Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, diletos, amados irmãos em Cristo Jesus, como eu vos prometi no vídeo anterior, nós teríamos aqui um prosseguimento sobre dons ministeriais para compreendermos melhor o dom que nós falamos sobre ele no vídeo anterior, que é o dom de milagres. Pense um ministro chamado Milagres. Então agora pense no ministro chamado dons de curar. Imagina, o fulano de tal é um dom de curar. Se não houvesse essa colocação aparentemente tão grotesca, tão fora de sentido, nós nunca entenderíamos porque a Bíblia diz claramente: ele subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que é isso? Homens que não são mais meramente homens, mas como o anjo da igreja, dons aos homens. Ele deixa de viver para si, ele deixa de ser seu próprio e passa a ser algo de propriedade do Senhor, oferecido aos demais homens, para efetuar curas, milagres, sinais, maravilha, salvação, libertação, enfim, levar a palavra de Deus, levar o conhecimento de Deus aos homens através do Espírito Santo e do seu Filho Jesus Cristo. Então entenda uma coisa, nós falamos sobre o dom de milagres. Um homem que pode ser usado como um dom de fazer milagres na igreja, fazer milagres para os demais homens. Sempre que eu cito esse episódio, eu me lembro de um caso em que alguns irmãos estavam trabalhando em uma igreja. E ali eles eram uma congregação pobre, há muitos anos atrás, uma igreja pobre, uma congregação pequena. E eles estavam cobrindo a igreja, ia fazer a cobertura, o telhado. Levantaram as paredes, etc, etc. Então agora vamos para o telhado. Quando chega no telhado, fizeram as comidas, etc. E aí colocaram a viga, uma viga enorme, toda bonitinha, bem arrumadinha, bem entrosada, para colocar de ponta a ponta. E dali puxar os caibros, não é? E fazer a colocação das telhas. No momento de colocar a viga nas duas pontas da comeira, nos leitões, o que aconteceu? Faltou cerca de mais ou menos um palmo para que eles pudessem encostar ela ali, e eles tinham que fazer o que agora? Refazer uma outra parede? Refazer uma outra coluna? Então ficou um olhando para o outro, o que é que nós vamos fazer? Um tinha fé, que eu uso sempre isso como dom da fé, e disse: irmãos, vocês creem em Deus? O outro disse: claro, nós não estamos fazendo para Deus? Sim. Vamos orar? Eu creio, ele usou a fé, eu creio que Deus pode fazer isso aqui crescer e chegar ao tamanho que nós precisamos. Vamos orar? Vamos. E começaram a orar e colocar as mãos sobre a madeira. E quando acabaram de orar, mediram a madeira e ela estava exatamente no tamanho. Como chama-se isso? Milagre. Isso aqui não é cura. Isso aqui não é um sinal. Isso aqui é um milagre. Ele alterou a lei da natureza, a força, as forças naturais. Milagre é isso. Isso é causado por fé. Milagre é algo tremendo. Então, toda a profecia é pela fé, todos os dons é pela fé. Agora separemos milagre de dons de curar. Por isso nós vamos falar, para você entender o que foi falado anterior sobre milagres, vamos entender agora os dons de curar. Muita gente, às vezes, chega numa igreja e pede para alguém que orou por uma determinada pessoa e ele foi curado de um câncer. Então as pessoas acham que esse homem, ele é um Superman, ele curou um canceroso. Agora, qualquer gripezinha ele vai curar. Não, você está redondamente enganado. Ele tem um dom para curar cânceres.
não para curar gripe ou doenças pulmonares ou até psicossomática. Entendeu? Por quê? Porque o dom que foi dado a ele é um dom oncológico, pronto, é para outra coisa, nada tem a ver com aquilo. Pastor, mas por que isso? Você já vai entender. Milagre é uma coisa, dons de curar é outra. E veja que ele diz bem claro, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, no plural. Socorros, governo, variedade de língua. Veja que nos dons de curar, você não vai receber 3 dos dons de curar. Ele está no plural, dons. Pastor, mas o que quer dizer isso? Quando eu falo dos dons espirituais e chega nesse dom, veja, não misture dom ministerial com dom espiritual, viu? Por favor. O dom espiritual vai capacitar o dom ministerial. Os discípulos já eram apóstolos, mas não estavam capacitados com dons espirituais. Jesus, filho de Deus, mas só começa a fazer milagre depois de batizado no Jordão, quando o Espírito vem sobre ele e unge. Pedro cita isso no capítulo 10 da cartinha maravilhosa de Atos dos Apóstolos, feita por Lucas. Ele faz questão de registrar no capítulo 10 que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo e começou a fazer o bem e a curar todos os oprimidos do diabo. Veja que a partir daí não existe nenhum milagre feito por Jesus, como contam alguns filmes, algumas pessoas aí, quando Jesus era criança, adolescente. Não, isso não existe. Ele só faz o primeiro milagre quando ele sai do Jordão, levado pelo Espírito, vai ao deserto. Daqui a pouco ele volta de lá, destronando tudo. Já tinha destronado o diabo na tentação, agora ele volta destronando tudo, porque a Bíblia claramente diz, Jesus Cristo manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Cura divina é algo que desfaz as obras do diabo. Libertação, e aí vai, por diante. Mas vamos nos parar aqui no milagres e também dons de curar. Milagre você já entendeu, separou, uma alteração do curso da natureza, agora dom de curar. Vamos lá. Cada tipo de enfermidade, em boa parte delas, veja, eu estou dizendo para poder você separar de enfermidades físicas, primeiras, estão montoadas assim. Para dissecá-las, separá-las, cortar os pedacinhos, você vai ter que separar em 3. Enfermidades físicas, enfermidades psicossomáticas e enfermidades espirituais completamente. Essas aí é diferente de todas. Jesus curava oprimidos do diabo. Engraçado. E também Jesus curava os enfermos e mandou o discípulo curando os enfermos. Muito bem. Então agora vamos entender que essas enfermidades eram físicas. Aquela mulher encurvada dentro da sinagoga que Jesus encontrou, que ele desencurvou a mulher, simplesmente ela estava aprisionada por Satanás, disse Jesus. Era uma doença que a encurvava, mas era uma doença espiritual. Então, vamos separar o que é psicossomático, que é neuropsicológico, vamos separar o que é também física e o que é espiritual. E quando separamos, vamos encontrar uma infinidade de enfermidades, viu? Vamos encontrar a partir de... Olha, eu não tenho nome aqui para citar tudo. Por isso ele está no plural. E cada uma delas, desses tipos de enfermidade, veja que quando cai na tal da maldição hereditária, cada um da família vai morrer com câncer, cada um da família vai morrer com taquicardia, e que vai levar à morte, vai ter um piripaque, etc. Cada um da família vai ter um AVC, cada um da família vai ter... Porque é uma espécie de maldição hereditária, maldição familiar. Mas são tipos de demônios, espíritos familiares, que causam tais enfermidades. E para isso precisa de um dom específico para curar aquela enfermidade. Nesse caso, Deus levanta pessoas com esta capacidade. Isso é bom para que você aprenda e hoje mesmo já se prepare para pedir o dom de curar que você quer. Não caia
na mesmice, na bobagem, vamos dizer essa palavra no termo popular, de sair fazendo como muita gente. Você sabia que quando eu me converti, eu começava a orar, a jejuar 24 horas por dia, direto pedindo os 9 dons do Espírito? Porque me disseram que Martinho Lutero tinha 9 dons do Espírito. Me disseram que tantos outros homens tinham os 9 dons do Espírito. Querido, ninguém tem os 9 dons do Espírito. Só Jesus Cristo. A Ele o Pai dá o Espírito sem medida, diz a palavra do Senhor. A nós é por medida. Nós não suportamos tudo. Então, o máximo que você vai ter, olha, estupendamente, é 3 dons e nada mais. E nunca você terá 3 dons de curar. Você só vai ter 1 de curar. Se você juntar esse dom de curar com um dom de palavra de conhecimento, por exemplo, com o dom de profecia, pronto, você é um profeta. Se você juntar um desses dons com mais um outro, por exemplo, palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, com dom de maravilha, viu? Com discernimento de espírito, pronto, você agora é um apóstolo. E assim por diante. Então, cuidado que as pessoas não vão saber explicar certas coisas e vão fazer você sair pedindo, como eu fiz erroneamente, perdi meu tempo e não recebi os 9 dons do Espírito e jamais receberei. E homem nenhum teve e homem nenhum terá, exceto Jesus. Amém? Não esqueça disso. Se você for portador de um dom de curar, você não tem sossego. Jesus não tinha sossego. Leia o capítulo 2 e 3 de Marcos. Você vai ver que ele não tinha tempo nem para comer. As pessoas vinham na hora do almoço, na hora da janta para ser curado. Você vai ter telefonema toda hora, a pessoa te ligando. Só a tua voz cura o enfermo. Digamos que você recebeu um dom de curar enfermidades respiratórias. No caso, vamos dizer, asma, bronquite, etc. A pessoa liga para você, você não precisa nem soprar nela. Se soprar, ela é curada instantaneamente. Se você falar, ouvir tua voz, ela é curada. Você tem um dom para curar as pessoas que têm problemas na coluna, vamos dizer assim. Viu? Bico de papagaio, Então, o que vai acontecer? Deus vai te usar nessa área. Alguém, se ouvir você cantando um corinho, ou lendo um versículo da Bíblia, ele pode ser curado imediatamente. A unção vai através da tua voz. Vai através de onde você estiver ali, da tua roupa. Se jogar a roupa em cima dele é curado. Enfim, a sombra de Pedro, o povo colocava as camilhas para serem curados a hora que a sombra do Pedro passasse ali. Imagina eles calculando. O sol está para cá, o Pedro vai passar por aqui, a sombra vai bater ali. Então vamos colocar as camilhas ali com os enfermos, que a hora que ele passa, a sombra bate e o enfermo pula e sai glorificando a Deus. Muito bem. Então, cada um tipo de dom é referente a um tipo de enfermidade que vai desfazer a obra desses tipos de demônios. Deus vai te preparar para isso. Deus vai te deixar conhecedor de tal enfermidade. Como o médico chega para alguém e diz: você está cometido de uma enfermidade X, e ninguém sabe onde está, e ele já detectou, devido à experiência. Assim Deus vai te dar esse discernimento para entender. E ao você falar, ao você impor as mãos ou coisa semelhante, ele vai ser curado imediatamente. E isso não pode misturar com o dom de maravilha, que é o dom de milagres. E nada vai acontecer. Veja, eu vou lhe contar uma historinha, tá bom? Eu, no começo da minha fé, me converti na Ponte Pequena, uma congregação da Assembleia de Deus Madureira, em São Paulo. Hoje é na Estação Armênia. Então, fui congregar na sede Adebrais Antiga. E ali, em 1986, aparece um homem que fez um trabalho evangelístico lindo, que se usava muito na época, uma espécie de campanha. Todo dia a gente para ser curado. Muita gente foi curada ali. Mas ele tinha um dom maravilhoso. Era dom de maravilha. Então, quando alguém chegava lá, ossos cresciam, braços cresciam, perna crescia. Quem tinha problema na coluna, ela arrumava.
Era uma série de coisas tremendas que acontecia. Eu vi com os meus olhos pessoas crescendo, enfim, eu fiquei maravilhado. Eu era novo convertido nessa época. Eu fui até a frente, ainda meio tímido, tomei forças e fui até lá. Eu estava com um pterígio, essa pelinha que cresce no olho, e ela cresceu e já tinha tomado uma parte já da íris e já estava cobrindo já pelo menos 1/3 da pupila. E eu fui até lá. Eu disse, olha, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque eu tenho esse problema, o pterígio. Ele cresceu agora e eu precisava que o senhor orasse para ele desaparecer, para ele sumir, para eu ser curado. Um homem chegou perto de mim, tão carinhosamente, era um senhor de idade, ele tinha já 76 anos, pulava como uma criança. Ele pegou as pálpebras do meu olho, levantou aqui, olhou bem e disse, olha, num ar assim meio triste, disse, você vai ter que levar isso no médico. Queridos, sinceramente, eu conto isso com alegria. Eu posso dizer que eu saí dali totalmente desviado. Eu era novo convertido, mas já estava desviado agora. Por quê, pastor? Porque eu saí dali e não falei para ninguém, mas eu não consegui dormir direito, murmurando do meu coração, como é que pode um homem que fez ossos crescerem, que eu vi com os meus olhos, agora aquele homem não consegue repreender uma película no olho que vai diminuir, acabar, sumir, cair, curar, desaparecer. E então o osso, que é tão duro para uma coisa flexível, então isso não é de Deus. Então esse homem, e eu fiquei que nem um louco, eu não dormia direito. Eu não tinha com quem dividir aquela situação. E para você ficar mais atento, analise. Havia ali um pastor, não sei se ele ainda está vivo hoje, era um exemplo de pastor, uma bênção. E esse pastor tinha, se não me engano, não sei se 2,5 centímetros, menor numa perna do que a outra. Ele foi até esse homem para ser curado. E quando chegou até lá, o homem orou por ele. Sabe o que aconteceu? A perna dele cresceu, mas cresceu o dobro. Se fosse, digamos aí, 2,5 centímetros, ela cresceu para 5, dobrou. Ele, quando percebeu, tirou o sapato e tal, que já usava tudo pronto, percebeu que estava maior, dobrado, sem o sapato, ele volta, por favor, cresceu demais, agora uma está maior demais do que a outra. O homem diz, volta aqui que eu vou fazer uma segunda oração. Fez outra oração, pronto, a perna voltou, ficou do tamanho da outra normalmente. Olha que coisa. Eu vendo tudo isso, me desviei, porque não é possível. Agora, olha a diferença, um pterígio para um osso crescer é coisa estupenda. Então isso não é de Deus. Então esse homem é um charlatão. Eu, novo convertido, não entendia. Deus então me fez mergulhar em saber o que é dons ministeriais, dons espirituais. Foi essas dúvidas que me levaram a pesquisar essas coisas e o Senhor foi me ensinando pouco a pouco. Foi me preparando para que agora eu pudesse trazer para você. Realmente, eu tive que ir em um oftalmologista, consequentemente, fui para a mesa de cirurgia para fazer a raspagem no pterígio. Sabe em que ano? 89, 3 anos e meio depois, mais ou menos. Já quase 90. Queridos, coisa dolorosa. Na época não se fazia ainda laser, só alguns lugares. Foi feito a bisturi, cortando e raspando. Imagina a dor e a situação após sair o efeito da cirurgia, o efeito do anestésico. Muito bem, vamos lá. Por que este homem não podia fazer o pterígio desaparecer? Porque o pterígio é uma espécie de uma enfermidade. É uma deformidade causada por uma espécie de enfermidade. O pterígio é quase um câncer. Então esse homem não podia, é tanto que depois de fazer a cirurgia, é preciso queimar direitinho, viu? Com aplicações de rádio, para poder ele não voltar a crescer. E eu fiz as aplicações depois, são várias. Graças a Deus, nunca mais. O médico disse que dentro de 20 anos poderia voltar. Isso já faz muitos anos, já passaram os 20, eu acho que já passou os 30. Muito bem. Então analisa bem. Mas esse homem não podia. Mas por que, pastor, que nós
não podemos entender isso. Por que esse homem não podia? Porque ele tinha um dom de maravilha. Ele não tinha o dom de curar. E eu precisava de alguém com dons de curar. Problemas oftalmológicos, problemas oculares. Eu precisava de alguém que pudesse fazer isso. E eu não tinha. O homem era apenas um homem que fazia milagres. Ele não tinha dons de curar. Ele tinha dons de milagres. Não misture uma coisa com a outra. E se ele tivesse um dom de curar, por exemplo, problemas cardíacos do coração, ele não podia curar também meu olho. Se tivesse um dom de curar problemas de audição, doenças, otite, etc., ele não podia curar meu olho. Se ele tivesse um dom de curar pessoas com problemas intestinais, não poderia também curar o meu olho. Então separe uma coisa, por isso, os dons de curar são totalmente distintos. Assim como o dom de maravilha é totalmente distinto do outro dom, que é o dom de curar. E esse dom de curar, peça um ao Senhor, ele vai te usar poderosamente. Como eu disse no vídeo anterior, separe um do outro para você entender. E outra coisa, você não terá todos eles. Se você tiver um, é o suficiente para Deus te usar poderosamente. E se você é um exortador, como eu disse anteriormente, então se prepare que você pode passar para o ministério de evangelista, equipado por um desses dons de curar ou dom de milagres. Você vai se tornar um evangelista ou um milagre. Você vai se tornar um evangelista que tem dons de curar, como Filipe tinha dom de curar. E como Jesus mandou ele de 2 em 2, fazendo milagres, fazendo curas, mas ele não tinha os dons. Ele tinha uma autorização prévia sobre toda a obra dos demônios. Agora, dons, quando Jesus ressuscita, ele disse, olha, agora vocês fiquem aí em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. Eu falei no vídeo anterior a respeito da posição do exortador, ministério do exortador. Você vai achar no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo passa pelos discípulos de Apolo e ele encontra homens eloquentes. Apolo era um homem eloquente, nem Paulo era eloquente, mas Apolo era. E diz que ele dava com veemência testemunho de Jesus, levava as pessoas a aceitarem a Jesus, sendo que nem ele era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que nem os seus discípulos eram batizados, a ponto do apóstolo Paulo batizar os 12 discípulos dele quando encontrou. Orou por eles, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas eles tinham conhecimento da palavra, eles eram exortadores, eles evangelizavam, eles faziam mil e uma coisa, mas não era evangelista. E eles não eram também nenhum profeta, eles eram simplesmente exortadores. Você pode ser um pregador, um exortador na sua igreja. Agora, como eu disse no vídeo anterior, seja humilde, Deus pode conferir um desses dons conforme a sua humildade, conforme a sua forma de trabalhar para Ele, sendo dependente dEle, pedindo mais dEle, não se achando. É por isso que você vê muitos pregadores de agendas cheias por aí, caindo em pecado e depois não conseguem fazer mais nada, desaparece tudo, você não sabe nem para onde ele foi e acabou. Aí vocês olham e encontram homens aí que foram grandes homens de Deus, humildes, simples, não é? Vamos citar um Billy Graham aí para você ter uma noção. E outros mais que tiveram anos e anos, nunca saíram do pódio, vamos dizer assim, sempre ali, eles desciam do pódio e se fiavam aos pés de Jesus e ali ficavam, dependentes do Senhor, humildes nos pés do Senhor, como disse o Senhor através do profeta Miqueias. O que Deus te exigiu, homem, não é apenas que andes humildemente com o Senhor teu Deus, Ele não quer ribeiro de azeite, Ele não quer o fruto do teu ventre, Ele quer apenas que tu ande humildemente com o Senhor teu Deus e guarde os seus preceitos, seus mandamentos. Então, se você se mantiver assim e pedir dons de milagre, pedir dons de curar, pedir outros dons espirituais, como variedade de línguas, que nós vamos falar posteriormente, se Deus quiser. Ainda temos aqui dom de socorro, que nós vamos falar no próximo logo.
O que é um socorro na igreja? Será que alguém que dá uma ajuda a alguém, socorre alguém que está caído no chão? Nós vamos descobrir o que é socorro. É totalmente diferente do que você possa imaginar. Assim como esse dom de curar. É uma pessoa que deixa de ser um homem comum e passa a ser um dom para os homens. Passa a ser alguém que vai aliviar o fardo, que vai tirar aquela enfermidade, que vai limpar aquele corpo, vai limpar aquela mente enferma e transformá-la na mente de Cristo, que vai tirar aquele encurvado das garras do diabo, como Jesus tirou aquela mulher, que vai restituir a mão seca daquele homem dentro da sinagoga que Jesus restituiu e vai fazer aquele homem voltar e trabalhar com as suas mãos, se alimentar, comer direito, cumprimentar alguém, abraçar alguém. Então vai restituir aquela pessoa a um lugar, limpar um leproso e restituí-lo à sociedade. Enfim, você deixou de ser um homem comum e assim como hoje, por exemplo, o médico restitui um doente através dos seus medicamentos de volta à vida normal, Deus vai transformar você num dom espiritual, um dom ministerial que vai restituir a pessoa ou transformar a sua vida numa outra vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Logo mais teremos aqui o dom de socorro, viu? E você vai entender o que significa este dom na igreja. Dons de curar, não misture com dom de milagres, viu? Por favor, que ali pertence ao dom de maravilha. Dom de curar é dons de cura. São totalmente diferentes uns dos outros, ok? E outra coisa, um dom é algo em exuberância, em abundância. Eu, você, qualquer cristão pode pôr as mãos sobre o enfermo, como disse Jesus, e ele ser curado de um câncer. Isso não diz que temos o dom de curar câncer. Podemos orar por um enfermo e ser curado até mesmo da Covid agora. Mas não diz que nós temos o dom de curar a Covid. O dom é exuberância. Eu posso orar e alguém ser curado da Covid. Eu não digo que eu tenho dom. Agora, se o dom vier sobre mim de uma forma estupenda, eu posso, só apenas falando aqui, o sujeito ouvir e ser curado instantaneamente da Covid. E isso aqui, pastor, é nosso dom, o senhor recebe e fica. A pessoa me escreve direto, pastor, o senhor tem um dom? Eu não tenho nenhum dom. Eu posso dormir hoje, cheio do dom mesmo de curar a Covid, e acordar sem dom nenhum, ou então Deus trocar esse dom de curar a Covid por um dom de curar câncer, por um dom de curar, por exemplo, outra enfermidade qualquer. É Ele que modifica. Não esqueça, os homens recebiam o batismo no Espírito Santo no passado, na igreja primitiva, e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Os dons são usados conforme o Espírito Santo nos concede que assim o executamos. Então, da mesma forma, o dom ministerial é conforme o Senhor te coloca, Ele põe na igreja. Isso é o perigo de você querer fazer ou agir dentro de um dom que você não foi colocado. Toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu gosto de analisar, alguns pastores norte-americanos costumam dizer que quando alguém ministra fora do seu dom, corre o risco de morte. Assim como usar foi pôr a mão onde não era para pôr, e o que acontece com ele é morto instantaneamente, pois pôs a mão na arca que era só o sacerdote podia carregar. Então, se Deus te deu um dom sacerdotal, um dom para você ministrar na igreja, você é um sacerdote de Cristo, então cuidado! Não mexa no outro do outro, e nem mexer no dom do outro, e nem no ministério do outro. Exerça o seu ministério quietinho, contente com aquilo que Deus lhe deu, e deixa Deus trabalhar. Ele vai te usar conforme aquilo que Ele quer que você seja. Amém? Olha, logo mais teremos aí o dom de socorro, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus.